Os empresários do transporte coletivo em Natal pedem tarifa de R$ 4,00 para manter o equilíbrio do sistema. A Prefeitura de Natal tem se mantido em silêncio. Meu convidado hoje é o consultor técnico do Seturne, Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos de Natal, o Nilson Queiroga. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui em nome do Seturne, falar sobre o transporte coletivo. Por que R$ 4,00 de tarifa? Esse valor é a correção dos preços dos insumos que compõem a planilha tarifária. A tarifa atual de R$ 13,35, ela foi calculada pela Prefeitura em abril do ano passado. E o óleo diesel vem subindo toda semana, os combustíveis. A correção desse valor, que já subiu 59 centavos em cada litro, assim como também a média de passageiros pagantes que vem caindo, é diferente da média que foi considerada em abril do ano passado, esses valores corrigidos, a tarifa 3,35, ela chega a um valor de R$ 4,00. Como é que está essa tarifa de R$ 3,35 no ranking das capitais do Nordeste, por exemplo? Veja bem, ela é praticamente a mais barata. Considerando primeiro que no Nordeste, quase todas as capitais retiraram os impostos sobre a tarifa. Para se ter uma ideia, a tarifa chegando a R$ 4,00 e se tira os impostos, como as demais capitais, quase todas já tiraram, ficaria R$ 3,60. Então, hoje, somente Natal, João Pessoa e Maceió que ainda não tirou esses impostos. Mas Natal hoje é uma das mais baratas, né? Considerando-se, por exemplo, Recife, o menor anel, ainda está inferior, mas lá tem subsídio tanto no ISS como também no ICMS sobre o óleo diesel. Mas João Pessoa, Maceió, Teresina, todas essas capitais, São Luís ainda está um pouco inferior, mas também lá tem vários anéis e tem também subsídio. Eu perguntei o ranking com a atual tarifa para perguntar, e se for para R$ 4,00, como é que fica entre as capitais do Nordeste? Diógenes, esse número de R$ 4,00 é um valor corrigido, mas a gente sabe que ele é praticamente impraticável. Então, a Prefeitura... Impraticável para quem? Para o usuário ou para as empresas? Para os dois, eu diria até para os dois, né? Essa é a tarifa técnica, é a tarifa calculada na ponta do lápis. Mas a tarifa política, que a Lei de Mobilidade 12.587 estabelece, é aquela tarifa concedida, como sempre vem acontecendo. E a diferença entre uma e outra tem que ser compensada pela Prefeitura com subsídio, com receita extratarifária, com retirada de impostos, ou aqui em Natal, com uma readequação das linhas, que isso onera demais a improdutividade que hoje acontece. A Prefeitura está em silêncio e eu lhe pergunto, qual é a tarifa política esperada pelo Seturne? Só não pode continuar R$ 3,35. A Prefeitura tem que considerar, já é a quinta vez que o Seturne oficializa a Secretaria e ela está em silêncio. Não responde? E isso pode levar a um colapso do sistema, porque as empresas não estão conseguindo saldar seus compromissos, suas dívidas, não é, de impostos. E óleo diesel e salário são as últimas coisas. Quando chegar, deixar de pagar isso, o sistema vai parar. Por falar em salário, como é que está a conversa dos donos das empresas de ônibus com os empregados, motoristas, cobradores, principalmente? Foi assegurada a database em 1º de maio, como é de direito. E ontem teve mais uma rodada de negociações, apesar de toda a dificuldade que o setor vem passando, mas as empresas acordaram em oferecer aos motoristas o reajuste da inflação, ou seja, em torno da inflação, que foi oferecido 1,75%. Né? E eles ficaram de analisar, pediram para ter uma nova rodada na próxima quarta-feira. Consultar a Assembleia. Entender, esse 1,5% é além da inflação do ano passado? Não. O valor do ano passado, o valor que vem sendo, é reajustar em 1,75%. Então está abaixo da inflação. Não. Hoje foi divulgado o INPC 1,69%. Ofertou-se 1,75%, um pouquinho assim. A disposição inicial das empresas era não dar aumento à categoria,
Houve um avanço, então? Veja só, as empresas estão numa crise, numa dificuldade muito grande e paralisações, isso cada vez vai agravar ainda mais. Então é um esforço que as empresas estão fazendo no sentido de que o serviço continue e que a prefeitura encontre uma forma de equilibrar a receita e a despesa, já que hoje está desequilibrado em 65 centavos. E qual foi a resposta dos empregados? Eles ficaram de analisar, como eu disse, fazer assembleias e retornar às negociações na próxima quarta-feira lá na SRTE. Então, até quarta-feira da semana passada, aliás, da semana Próxima que vem, semana. Vocês terão aí um cenário aí da possibilidade de acordo ou não. Esse número, Dione, vale esclarecer, que eles na verdade, baixaram, reduziram esse valor e as empresas analisaram e disseram, olha, nós chegamos a esse número, está pendente outras questões, né, de ordem não diretamente econômicas, né? A questão, por exemplo, de intervalo, né? Tem muito congestionamento. Hoje o intervalo mínimo, por exemplo, é 1 hora, e mais a lei possibilita até 30 minutos. Né? E isso gera, quer dizer, se a legislação já permite, então foi uma das colocações também que as empresas ponderaram e que eles ficaram de analisar e retomar essas conversas na próxima quarta-feira. Em entrevistas recentes, o senhor tem informado que a frota do transporte coletivo em Natal é uma das mais velhas do país. É isso mesmo? É a mais velha. 8 anos. A administração, que recente agora deixou a prefeitura, recebeu, ou seja, há 6 anos. Carlos Eduardo. Há 6 anos a frota média era de 4 anos. Só que não se renovou ao longo desse tempo, as empresas não tiveram condições. Né? Nós tivemos um período de congelamento de tarifa de 42 meses, em plena Copa do Mundo. Então a frota foi envelhecendo e infelizmente hoje já ultrapassa há 8 anos e é a frota mais velha do Brasil. Mais de 80% dos ônibus que estão circulando deveriam já ter sido renovados. E se a gente for olhar, Dione, para os alternativos, a frota ainda está mais velha do que a dos ônibus, porque eles também não têm condições de renovar a frota. O senhor fez referência à Copa do Mundo e naquele período da Copa do Brasil, tivemos aí uma série de manifestações contra o aumento no transporte coletivo, ficou inclusive notabilizado aquele valor de 20 centavos da tarifa passada, né? O senhor não teme qualquer reajuste agora, inclusive do ano da eleição, possa trazer de volta essas manifestações? Todo o segmento é ciente e tem lutado que o modelo atual adotado no Brasil de jogar toda a conta, todo o custo de produção do transporte no bolso do usuário está falido, no Brasil todo. Então o poder público tem que acordar, poder público federal, estadual, municipal, que o usuário não pode arcar com essa conta sozinho. O trem era 50 centavos, agora vai ser reajustado para R$1, 100%. Mas se sabe isso depois de 15 anos, né? Mas se sabe que a tarifa é mais de R$5. Então o usuário não paga a conta só, o governo federal, 90% manda uma receita para pagar todo o custo de produção. E por que no ônibus o usuário paga sozinho e aqui em Natal ainda paga outras despesas de ordem? Nessa questão tributária é um jogo de empurra entre o governo e a Prefeitura de Natal. Por quê? Porque o ISS é de competência do município, sim, 5%. Certo. Na tarifa de R$4 representa 20 centavos que o usuário paga. E o ICMS sobre o óleo diesel é de competência do governo estadual, embora o município tenha uma participação desse bolo. Então, os dois dão 40 centavos, é muita coisa. 19 capitais retiraram esses impostos, e Natal e mais 5, Belém, Rio Branco, Porto Velho, né, Natal e Maceió, e não retiraram esses impostos. Então, está na hora, no ano político, deles se sensibilizarem, retirarem esses impostos e partir para subsidiar, como o mundo moderno faz, como São Paulo faz, para o usuário não pagar sozinho e, como eu disse aqui, ainda paga despesa da Secretaria de Saúde, programa como o PRAE, o usuário é quem paga, onde uma Receita Pública deveria arcar com esse programa da Secretaria de Saúde. Secretaria de Serviços Públicos, reforma de abrigos, por sinal na Copa veio 1.200 abrigos, não construíram nenhum. O usuário agora é que está bancando essas despesas. Para encerrar, o senhor falou que o transporte coletivo pode entrar em colapso.
Qual é a data limite para o setor de transporte nessa negociação com a Prefeitura de Natal? Não tem uma data estipulada, mas as empresas estão na iminência de não poder mais pagar esses custos básicos de óleo diesel e de salário. Certo, mas quando isso pode ocorrer? Já que estão no limite. Nós estamos agora num mês de reajuste dos operadores, essa discussão, e as empresas, para honrarem, mesmo que estão oferecendo, estão contando que tenha uma readequação da tarifa ou das condições atuais do sistema. É isso, eu queria agradecer a presença de Nilson Queiroga, consultor técnico do setor, empresa do transporte, Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos em Natal, nessa conversa com a Prefeitura sobre o aumento da tarifa. Obrigado, Nilson. Agradeço em nome do setor. É isso aí. O RN Acontece fica por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no Portal No Minuto. Eu volto amanhã. Até lá.